Bom, gente, é o seguinte, o tema dessa aula vai ser complicações. Como nossa aula dessa semana foi qual a melhor técnica, nós vamos ver que todas as técnicas têm complicações. Então, eu fiz um apanhado aqui de um número de complicações aqui de cada técnica. E nós vamos ver como também, não só as complicações que a gente tem que estar preparado para elas, como também como a gente deve abordá-la para resolver o problema. É, então vamos lá, vocês estão vendo a tela aí? Perfeitamente, perfeitamente, Reinaldo. Só Então, que. ok, Não, tá certinho. Vamos lá. Bela muito bem. fotografia, hein? Isso aqui é o arco do imperador Adriano, lá em Atenas. Muito bonito, sinal. Bom, Oh, maravilha. bom, gente, eu vou fazer o seguinte: como são várias aulas, e são aulas às vezes extensas, mas o objetivo nosso é falar de complicações e como abordar a solução, eu vou apresentar o caso para vocês, mas em cada caso eu quero que um fellow responda as perguntas que eu for fazendo e no final ele vai também nos dizer o que é que nós aprendemos sobre cada caso. Entenderam, então? Como é que vai ser Perfeito. a dinâmica? Então vamos lá. Quem vai ser o Vamos primeiro convidar o fellow? doutor Rafael Salinas aí para apresentar esse primeiro caso, por favor. Então nós vamos falar de complicações, de várias técnicas. A primeira complicação que nós vamos abordar aqui é de um caso que nós fizemos essa semana. Alô? Vocês devem, Alô? quem estava comigo lá deve se Oi? lembrar. Tem alguém com o microfone aberto aí. Então vamos lá. É uma paciente que foi submetida ao LASIK em 2001, em outro serviço. Essa paciente é uma paciente que eu chamo de incisiva. É aquela paciente difícil você abordagem, é uma paciente realmente bastante intransigente, uma paciente que queria resolver o problema dela e não considerava muitas dificuldades. Então, um perfil difícil. Ela aqui está a topografia, vocês observem que tem uma metropia residual significativa. É, eu optei por não operar a paciente em função do seu perfil, isso em 2017, tá? Quando ela me procurou a primeira vez, operou em 2001. Aí está o pentacam dessa paciente, você vê que todo alterado, né? Então, é, aqui a córnea oblada, os índices, bastante índices alterados. Aqui o Belin Ambrósio é um arte máximo muito reduzido, 280, uma córnea fina, o BED alterado, uma curva de progressão paquimétrica alterada. Vocês observam a quantidade de alteração do pentacam. Isso eu repeti o pentacam depois, para me ver se realmente estava estável. E ela tinha a seguinte situação: não aceita usar óculos, ela faz uso de lente de contato, mas é por conta própria, reclama da visão, baixa visão noturna, dificuldade de lidar já com a presbiopia, porque ela já estava começando a ficar presbítera. Bom, aqui está a fotografia do olho dela, aqui o olho direito e o olho esquerdo. Rafael, o que é que você vê nessas fotografias aí do olho direito em cima e o olho esquerdo embaixo? Então, no olho direito, já dá para ver que é um filme lacrimal muito heterogêneo, provavelmente vai ter um bute reduzido, um olho mais seco. O olho esquerdo, um pouco menos, mas eu diria que também é um olho mais seco. Pelo menos o filme lacrimal é um pouco com a qualidade um pouco menor. É. Aqui tem uma coisa muito importante, por isso eu trouxe esse caso. Vocês observem o seguinte: tem umas áreas aqui que não coram, como se fosse uma estrela da Mercedes. Estão vendo? Formando tipo um mosaico. Parece, ah, Isso aqui, parece gente, até suturas em Y do cristal. parece uma colmeia, né? Isso aqui, gente, são estrias grosseiras do flap.
Aqui está a borda do flap, aqui está a borda do flap, aqui a gente observa que a superfície anterior do olho esquerdo também está muito comprometida, mas o que preocupa mais no olho direito eram essas estrias grosseiras, e que, como vão abordar isso aí? A paciente já operou tem 20 anos, você não vai mexer nesse flap mais, você não tem como tirar, essa memória dessas estrias, elas são permanentes. Então eu pergunto a você, então tá aí essas alterações, né? Uma ceratite importante, como você falou muito bem, um olho seco e essas estrias. Eu te pergunto, o que você acha, hein? Vamos operar essa paciente? Então, assim como o senhor falou no primeiro slide, é uma paciente com um perfil um pouco mais difícil, então eu ficaria mais relutante a reoperar essa paciente. Perfeito, gente. Quando a gente não tem o paciente sob nosso controle, né? Aquela paciente que só entra para ganhar, ela quer ficar livre do óculos, quer enxergar bem, ela não considera nenhuma dificuldade técnica para consertar esse problema. Então, é uma paciente que o máximo que você vai conseguir é empatar, você não ganha. Então, eu considerei, então, não operar e falei com ela. Isso nós já estamos falando agora de 2024, tá certo? Ela me procurou em 2017, ou seja, eu fiquei acompanhando essa paciente durante 7 anos e ela periodicamente voltava para tentar me convencer a operá-la. Então, eu pedi para suspender os da lente, porque era uma paciente que só usava lente de contato. Eu falei com vocês que ela não usava óculos, né? E eu tinha um Pentacan anterior, repeti o Pentacan agora em 24, para ver se tinha alguma progressão, alguma ectasia que podia estar progredindo. Os índices todos alterados, mas não tinha sinais de progressão. Vocês observem, então, a quantidade de índices alterados, praticamente todo, uma córnea muito fina, um arte máximo muito baixo, né? Aqui está 200 e qualquer coisa. O PTI abaixo da média, muito abaixo da média, o índice BED também muito alterado. Aí eu pergunto novamente, Rafael, aqui já não está, aqui eu não coloquei, mas essa paciente, quando voltou agora em 24, ela já voltou com outro perfil, talvez porque já esteja mais madura. Ela voltou mais humilde, voltou sabendo que ela tinha um problema sério nas vistas e realmente mudou a conduta. Ela já entendia que não era possível uma visão de qualidade, ela tinha problema de qualidade de visão, à noite ela enxergava muito mal, então parece que caiu a ficha. Então ela veio pedir socorro para ajudá-la a resolver um problema que ela sabia ser de difícil solução. Considerando essa mudança de perfil, você consideraria operar essa paciente? Sim ou não? Por quê, Rafael? Então, pelo perfil da paciente, a gente poderia até repensar, mas é uma córnea que eu acho que ficou muito fina, uma córnea que ficou muito alterada e que talvez o resultado refrativo não fosse tão previsível para operar. Operava ou não? Eu acho que eu não operaria. Ok. Então, tá aqui, ó. Após várias consultas, o perfil da paciente mudou para uma pessoa mais centrada e consciente da dificuldade de resolver seu caso. Então, eu coloquei para ela continuar sem usar lente de contato, que eu ia considerar a possibilidade de reoperar esse olho esquerdo. Era interessante, porque essa visão do olho direito era tão ruim que ela usava lente de contato já deixando uma báscula no olho direito. Ela usava uma lente de contato, é, ela tinha 4,5, ela usava uma lente de contato de 2,25 e a visão dela era 0,7 e Ager 1. E no olho esquerdo ela tinha 3,25, 0,7 de visão. Ou seja, a visão também ruim. No olho direito, a refração aqui com lente de contato chegava a 0,7. Com óculos, chegava a 0,4 de visão. Falei com ela para manter sem lente de contato. E se fosse o caso de reoperar, você faria um PRK ou LASIK, Rafael? Faria outro corte? O que você faria? Você vai reoperar o olho esquerdo, que é o que não tem estria, né? Perfeito. Daria para levantar o flap para reoperar. Veja bem,
Vamos ver o que é que foi feito. Eu não consideraria hipótese alguma levantar esse flap, tá? Primeiro, porque não fui eu que operei. Eu não sei como é que está esse flap. Segundo, porque ela tinha estrias muito grosseiras no olho direito. Possivelmente ela também tinha estrias no olho esquerdo. E mexer nesse flap, embora você pudesse levantá-lo, você aumentaria mais o risco de ectasia. Por quê? Porque ela tinha uma córnea fina e você estaria ablando o estroma posterior ao flap. Isso aumentaria o risco de ectasia. Então, levantar o flap, hipótese alguma. Gente, quando vocês tiverem alguma colocação que alguém não entender ou não concordar, me interrompa para a gente discutir, tá bom? Se todo mundo ficar calado aí, eu vou considerar que ninguém tem dúvida. Então, eu considerei fazer, então, um PRK Streamlight para não tocar nesse flap, eu não queria fazer mexer nesse flap. Mas eu falei com ela que ela teria que ficar muito tempo sem lente de contato, que a córnea dela estava muito machucada pela lente, porque ela só usava lente o dia todo. Então você observa aqui, ó, olha aqui o olho esquerdo, como é que estava comprometido, olha o olho direito também, né, as estrias grosseiras, um boot muito regular, quer dizer, uma córnea em péssimas condições. Aqui eu tinha até colocado aqui, ó, fazer uma nova topografia após a normalização da córnea. Você não pode nunca operar uma córnea nesse estado com uma superfície tão alterada, né? E também medir a qualidade de visão, porque se ela tiver uma qualidade de visão muito ruim, é complicado, porque ela pode até corrigir o grau e ela vai continuar com a qualidade de visão ruim, possivelmente por causa dessas estrias. Observe, olha aqui a superfície ocular dela, observe aqui, o olho esquerdo, olha aqui como é que ficou, depois de 25 dias sem lente de contato. O olho direito, que já tinha sido reoperado, você observa que a borda é grosseira, indicando que já foi manipulado esse flap, mas a superfície estava preservada. E você observa que quando você melhora a superfície, as estrias praticamente você não percebe, porque o filme lacrimal corrige essas estrias. E eu, preocupado também com a qualidade de visão, fiz um teste de sensibilidade ao contraste e, para minha alegria e surpresa, eu percebi que ela realmente tinha uma boa sensibilidade ao contraste, diferentemente do olho direito, por causa daquelas estrias. Então, você observa que a sensibilidade ao contraste dela, mesmo com a correção, se só faz ter a sensibilidade ao contraste com a melhor correção possível, ela tinha uma sensibilidade ao contraste prejudicada tanto no estímulo diurno quanto noturno. Então, realmente, esse olho direito é um olho desafiador. Então, optei por não mexer nesse olho. Então, repeti o Pentacam para ver se tinha algum sinal de progressão em relação ao Pentacam anterior. Ela manteve-se sem lentes de contato. Mas aí vem aquela questão, Rafael. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Poxa, eu estou pensando aqui em tratar. A gente sabe que reoperação é um dos principais fatores de risco para a ectasia. A paciente já fez um LASIK, ela já tem uma córnea muito fina e nós vamos mexer nessa córnea de novo. Será que tem jeito de eu ter algum exame que eu poderia fazer para me dar mais segurança para fazer esse tratamento? Você pensaria em algum outro exame, além do Pentacam? Com certeza eu faria um OCT do segmento anterior. Perfeito. E foi o que foi feito. Aqui está o OCT, aqui a espessura total, e eu medi essa espessura de córnea, e aqui está a borda do flap. Felizmente, observe, o flap era o flap fino. Então, a menor paquimetria 501, espessura do epitélio 50 micra, espessura do flap foi em torno de 20% do estroma. Então, deu um flap na faixa de 100 micra. A espessura do estroma anterior, sem epitélio, 50 micra. E qual que é a profundidade de ablação pela fórmula de Mannerlein? 3 vezes a dioptria a ser tratada, multiplicada pela zona óptica ao quadrado, dividido por 3, dá 49. Olha que interessante. O paciente tem 50 micra de estroma sem epitélio e a gente vai precisar ablar 49 micra, ou seja, a gente tem estroma para poder tirar o grau dessa paciente sem necessidade de mexer nesse flap. Então,
Considerando a paquimetria do Pentacan, ela vai ficar com 400 micras. Lá no laser, quem estava lá comigo, lembra que o laser calculou 398, quer dizer, uma precisão muito grande, né? 2 micras. Uma célula tem 7 micras. O estroma residual vai ficar 440, de acordo com a paquimetria ultrassônica. Então, foi feito então um PRK Streamlight, num caso extremamente desafiador, e que eu levei 7 anos, ou melhor, essa paciente levou 7 anos para me convencer a operá-la. O que é que nós aprendemos nesse caso aí, Rafael? Então, antes de se propor a tratar um paciente, esteja seguro que ele entendeu as vantagens, desvantagens, limitações e riscos do procedimento. Se o perfil for desfavorável, mesmo que seja um caso fácil, não opere. Assumir casos de outros colegas é um desafio adicional. As queixas visuais ocorrem mesmo com a correção óptica, indicando que as estrias grosseiras podem impactar na qualidade de visão. A ametropia atual é consequência da evolução natural da miopia. Podia ser uma Os índices ectasia, do... também levaria a miopia, tá? Sim, Ele sempre tem que sim. distinguir entre a progressão natural da doença após um tratamento refrativo de uma ectasia. Era um pentacam alterado por conta da cirurgia, mas não era uma ectasia nesse caso. Os índices do pentacam se alteram após tratamento com excimer laser. Uma Perfeito, você vê, só um informação útil minutinho. do Isso, É pode falar. importante a gente lembrar que esses índices do Pentacan, eles não são importantes após um tratamento com excimer laser. Você muda totalmente o perfil da córnea. Então, esses índices não devem ser considerados. O único fator ali que você deve considerar após o tratamento refrativo no Pentacan é a elevação posterior. A elevação posterior, deixa eu voltar aqui, olha aqui, a elevação posterior, muito normal, tanto no direito quanto no esquerdo. Então, esse índice você tem que levar em consideração. Se tiver uma ectasia na superfície posterior, você não deve mexer nessa córnea. Vamos lá. Perfeito. Que é essa informação da linha 7. Uma informação útil do pentacam pós-refrativa é a elevação posterior. A ectasia pós-LASIK ocorre nos meses subsequentes ao tratamento. Após um ano, é rara. Se a evolução for muito lenta e monocular, poderá não ser percebida logo em seu início. O crosslink deve ser indicado tão logo se comprove a ectasia. Controle periódico é fundamental. A ectasia ocorre com maior frequência em reoperações, especialmente em jovens. Uma das vantagens de não operar just in time é estabelecer uma boa relação médico-paciente. Muito bem, tá esse caso então que nós operamos essa semana. Alguém quer fazer alguma consideração sobre esse caso? Mostramos um caso de complicação pós-LASIK. São estrias do flap e também o caso de uma progressão, quer dizer, não foi problema do LASIK, mas como a progressão estava em evolução, se tornou desafiadora corrigir essa ametropia. Teve que ser muito bem estudada para que a gente pudesse resolver o problema do paciente. E segunda-feira essa paciente volta para retirar a lente de contato e nós vamos ver então como que está essa cicatrização e vamos também acompanhá-la de perto, porque ela foi orientada sobre um pequeno risco de ectasia, muito pequeno, mas a paciente tem que ser orientada, porque pelo menos durante o primeiro ano você deve fazer um acompanhamento frequente desses pacientes, porque se tiver qualquer indício de ectasia, você deve fazer o crosslink o mais cedo possível. Alguém quer fazer alguma consideração sobre Quero esse sim, caso? Reinaldo. Já, antes da gente passar para o próximo caso, eu concordo com você que a indicação aí do PRK Streamlight é a melhor opção para essa paciente. Agora, certamente é uma paciente que eu não operaria em hipótese alguma. Tem tudo para dar errado. Como é que é? Paciente que realmente tem um... Eu não operaria essa paciente em hipótese alguma, porque é uma paciente que tem um perfil difícil, uma paciente que tem uma superfície ocular bastante insatisfatória, é uma paciente Não, que é difícil de agradar, então realmente é um caso muito desafiador. Agora, levantar flap com microestria ou macroestria depois de 20 anos realmente não é uma boa estratégia, porque a chance de você piorar as estrias e também ter um crescimento telial na interface realmente é muito grande.
Então, realmente, eu concordo com você que o Streamline está muito bem indicado. E te Bom, parabenizar pela coragem e ousadia de encarar esse caso. não, eu não acho que eu tive coragem nem ousadia. Eu tive foi muita paciência. 7 anos você acompanhando um paciente que quer operar e você não operar porque a paciente não tinha um perfil, ela teve que melhorar o perfil psicológico dela e também melhorar a superfície ocular. Na verdade, ela não tinha olho seco, ela tinha uma alteração de superfície ocular grave pelo uso contínuo de lente de contato. Essa paciente não usava não usava óculos, não tinha óculos. É. Esses Não, eu estou 25 comentando dias aqui, Reinaldo, Ah, né, é a respeito do perfil psiquiátrico dela. Uma era. paciente que tem um perfil difícil, ela mudou, ela simplesmente mudou a estratégia, não é que ela mudou a personalidade dela. Ela mudou a estratégia, né? Porque ela viu que a estratégia antiga não ia funcionar. Né? Mas você vê o seguinte, que quando ela suspendeu o uso da lente, mostrando que ela tinha Aham. uma lubrificação ocular satisfatória. O problema era uma ceratite crônica pelo uso abusivo de lentes de contato. Abusivo de lente, uma Muito lentopatia bem. crônica aí. Né? E lembrar sempre, Vamos para né? o próximo, então. Esses casos não terminam, eles continuam. Aqui também Exato. uma fotografia muito linda lá do Partenon. Partenon, gente, tá lá na Acrópole. A Acrópole é cidade alta, a parte alta de Atenas. Isso é um tributo à deusa, a patrona lá, sei, de Atenas, a Partenósia, uma coisa que é o nome da mulher. Bom, vamos falar agora de mais complicação. Agora nós vamos falar de ectasia, que eu falo sempre, é a pior complicação em refrativa. Por quê? Porque Doutor ela é Reinaldo, cirurgião dependente. Pois não. só para a gente finalizar o primeiro caso, você falou em acompanhar essa paciente de perto, tanto pelo perfil psicológico como pela possibilidade de ectasia. Quão perto você deve acompanhar esse paciente? A gente vai ver ali o pós-operatório normal do PRK e depois você está acompanhando de mês em mês, 2 em 2 meses, trimestral, como é que você tem feito? Perfeito. Daqui, ela vai fazer um controle com 5 dias. Depois eu faço um controle, estando o epitélio todo fechado, a córnea, uma boa regularidade da córnea, uma visão boa. Eu marco um controle com 60 dias quando eu faço a primeira topografia pós-operatória. Aquela topografia vai ser a minha referência futura. Os parâmetros dessa topografia devem se manter estáveis ao longo dos meses subsequentes. Aí eu vou fazer de acordo com a qualidade da visão, de acordo com a evolução do caso, se o paciente está muito satisfeito e tudo, eu posso fazer essa evolução aí de 3 em 3 meses é suficiente. Até porque é um caso que eu considero que o risco de ectasia é muito baixo. Então, ela vai ser tanto mais frequente quanto maior o risco de ectasia. Lembrando que ectasia, gente, ela ocorre normalmente nos primeiros meses após o LASIK. A ectasia não vai ocorrer anos depois do LASIK. Se não aconteceu nos primeiros meses, no primeiro ano, vamos dizer, não vai acontecer mais. Diferentemente do paciente que muitas vezes tem a ectasia em um olho, essa ectasia é lenta, muitas vezes é pequena a ectasia, o paciente não tem um comprometimento importante da visão, e como ele tem a visão boa do outro olho, às vezes ele nem percebe essa má qualidade de visão. E às vezes esse paciente volta com 2 anos depois, puxa, ectasiou depois de 2 anos. Não. Ectasiou lá atrás, é porque não foi acompanhado de perto para saber que tinha uma ectasia. Ok? Perfeito, obrigado. Para frente? Obrigado. Então vamos falar agora de ectasia. Quem que vai comentar esse caso? Vamos convidar aí a doutora Maria Luísa para apresentar esse caso. Eu não sei se o Gustavo quer comentar alguma coisa aí. Gustavo, comenta aí o que você gostaria de falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu Boa acho noite, que Boa Gustavo. noite, Gustavo. o tema da aula de hoje me lembra o Henry Marsh, é um neurocirurgião britânico, e a frase clássica dele é: demora 3 meses para saber como operar, 3 anos para saber quando operar e 30 anos para saber quando não operar um paciente.
Então, aí acho que mostrou, acho que no decorrer pelos primeiros casos também, quando não operar, e esse segundo caso, ectasias, quando não operar. Então, às vezes a gente sabe como, quer o paciente, quer o quando, e como meu pai falou, tem que saber falar não e esperar a hora certa. Ok, é isso mesmo. A gente aprende, gente. Quanto mais você tem experiência numa determinada cirurgia, mais cauteloso se torna, porque você já encontrou as pedras no meio do caminho. Então, quando a pessoa nunca teve nenhuma complicação, ela é absurdamente corajosa, porque ela não sabe as pedras que vão aparecer no caminho. Então, a gente tem que já conhecer as pedras dos outros para a gente ter cautela, porque poderia ser um caso nosso. Aqui vocês observem, é um paciente que também é um estudante de medicina, 24 anos, veio à primeira consulta relatando que fez um LASIK há 2 anos, que ele tinha menos 3,5 de miopia. E falou que a visão de noite não estava boa. Aqui está a espessura de córnea. Na época, a gente fazia mais o Orbiscan, porque não tinha o Pentacam estava começando. Observa a topografia totalmente irregular. E aqui você observa também um descentramento importante no olho direito. E o olho esquerdo, então, uma córnea muito irregular e fina. Então, qual que seria a conduta nesse caso? Quem vai, a Maria Luísa, né? O que você faria num caso Exato. desse, Maria Luísa? Não, doutor Leonardo, difícil, mas como você mesmo demonstrou, nesses mapas refrativos aí, no axial, a gente vê no lado direito irregular, no lado esquerdo também. Mas não sei se mostrou uma ectasia aí pós-LASIK, no olho, principalmente lado esquerdo, onde tem uma curvatura maior aí no inferior. O que eu faria? Repetiria a topografia e como que tá a bio dos olhos dela. Você repetiria a topografia e... E como que tá a bio? Como tá a superfície Não, tá ok. corneana? Não, estava bem, estava bem. A cirurgia de LASIK foi bem realizada. Ela foi mal indicada, Pois mas é, ela foi bem porque realizada. mostrou uma ectasia aí. É. Eu repetiria uma nova topografia, porque é muito difícil você falar na primeira topografia e ter uma conduta a partir de um único exame. Tem uma coisa aqui muito importante, que é uma informação muito importante, que está aqui na tela, Contraste, né? que essa Nível de paciente está contraste. com menos 0,75 e 1, e plano com menos 1,25 a 120 e 0,8. Ou seja, ela está com a visão muito boa, mas ela está reclamando da visão principalmente à noite. Então, é importante a gente valorizar as queixas, e a gente sabe que a acuidade visual, a gente não consegue avaliar como que está a qualidade de visão. Então, foi feito um teste de sensibilidade ao contraste quando o paciente veio, e, felizmente, ele tinha uma sensibilidade ao contraste muito boa, pouco alterada. O olho esquerdo, que é o que tinha ectasia, apresentava umas perdas mais significativas no estímulo noturno do olho esquerdo. O olho direito estava muito bom, tanto diurno quanto noturno. Então, a gente já sabia que as queixas do paciente tinham significância, não era o paciente ser exigente, ele realmente tinha uma qualidade de visão comprometida. Então, você colocaria um anel nessa paciente, ô Marina? Eu pensaria num anel aí no inferior, onde está maior cobertura. Veja bem, a gente nunca deve tomar uma atitude sobre um caso que a gente não tem o acompanhamento. Eu não sei se essa córnea essa ectasia está em progressão. Se ela não estiver em progressão, ótimo. Ela tem uma boa qualidade de visão, pelo menos razoável, tem uma ótima acuidade visual, um resíduo refracional baixo. Eu vou mexer nessa córnea? Está Não, totalmente acompanha ela primeiro. totalmente contraindicado. Tá certo? Você não deve mexer. Por quê? Porque a paciente pode não estar satisfeita, porque teve uma ectasia, teve uma complicação, ela tem que ser orientada. Mas a complicação não levou a uma complicação da qualidade de visão
tão significativa e nem a gente tem dados que está em progressão. Você não tem indicação no momento de fazer nada. Nem anel, nem crosslink. Eu não sei se vai progredir. Ok? Então, o que você tem que fazer é acompanhar o paciente. E foi o que foi feito. Avaliar a progressão. E se a paciente está queixando da visão noturna, passa um óculos com esse resíduo refracional que vai melhorar essa queixa noturna. Eu fiz também um Pentacam para me avaliar a progressão. Observe, diferentemente daquela paciente anterior, olha a elevação posterior aqui, ó. Já tem um cone evidente na elevação posterior. Isso é significativo. Os outros índices não. Observe que o direito também tem risco de evoluir. Também já tem uma elevação posterior alterada. Então, é ficar de olho nesses índices de elevação posterior, porque pode indicar uma progressão. Então, continuar acompanhando com a paciente, explicar para ela a possibilidade de lente. Muitas vezes o paciente não tem indicação de lente, porque, na verdade, ele opera para não usar a lente, que já usava antes. Aqui está o Pentacam do paciente, mostrando mais uma vez as alterações da superfície posterior, né? Os outros índices do Pentacam vão estar alterados porque foi feita a cirurgia e não porque teve ectasia. Observe, eu fiz na época uma berrometria para ver como que estava o sistema óptico desse paciente. Evidentemente que, após um tratamento a laser, você aumenta o PSF, geralmente você tem um maior espalhamento de luz. Aqui está praticamente entre os 3 milímetros. Aqui o espalhamento é maior no olho esquerdo. Aqui a gente vê um coma bem evidente, aqui um coma também bem evidente. E aqui se observa que a quantidade de aberração não é tão significativa. Mais importante aqui é o defoco, que é a aberração de baixa ordem. Aqui nós já temos aberrações que são os comas mais importantes, embora a queixa do paciente, provavelmente, ela esteja associada não só ao resíduo refracional, mas também a essas aberrações, principalmente o coma, que é muito sintomático após cirurgia refrativa. Então, de posse desses exames, eu vi que o paciente realmente tinha razão de reclamar. Olha por que o paciente queixa da visão noturna. Esse gráfico da berrometria é muito interessante. Aqui está o PPR, Predictable Phoropter Refraction. Qual que é a refração predita pelo o forópter ou do autorrefrator do aberrômetro? Quando a pupila é pequena, observa aqui, ó, essa luz, esse pontilhado azul, indica o esférico. Está próximo de zero. Aqui, ó, aqui está 0,60, que é o que ela tem na refração. Aqui, ó, 0,80. Tá certo? Aqui está perto do 0,80 mesmo. Então, com a pupila pequena, de dia. Agora, olha o que é que acontece quando a pupila aumenta para 6. Olha para quanto que vai o esférico. Para 1,5. Se a pupila chegar a 7,5, vai para 1,75 de miopia. Por isso que a pessoa tem aquela miopia noturna, aquela dificuldade pelas aberrações. Do olho esquerdo, essas alterações, apesar da ectasia ser maior no olho esquerdo, ela tem menos miopia noturna. Você observa que com a pupila pequena, ela está com um esférico aqui 0,4, tá certo? Observe que bate com o PPR. O problema dela não é a miopia, porque quando ela tem uma pupila de 7, a miopia dela chega até 0,75. Não é tão significativo. O problema dela é o cilindro. Ela tem um cilindro que é interessante. Observe, quando a pupila é pequena, o cilindro se manifesta. Quando o paciente tem uma pupila grande, surpreendentemente, o cilindro diminui. Ou seja, um sistema óptico muito alterado. Por isso que o paciente tem queixas. Então, tem uma ectasia evidente, mas será que está em progressão? Estou acompanhando a paciente periodicamente. Ó, a refração está estável, 1,08. O cilindro está estável. Fui fazendo topografias de 4 em 4 meses. Alguém perguntou alguma coisa? No que você mostrou aí da pupila, do olho esquerdo, quando a pupila aumenta,
Aí, ó, no vermelhinho. O astigmatismo dela diminui. Então, deveria diminuir as queixas noturnas. Sim, mas acontece o seguinte, deveria. Agora, isso aqui, gente, tem que lembrar que a aberrometria tenta nos explicar como que é o sistema óptico do paciente. Isso aqui é uma extrapolação matemática. Isso aqui pode corresponder à clínica ou não. Por isso que você só trata um olho aberrado quando a clínica é compatível com o exame. Se o paciente tiver um sistema óptico muito bom e ele tiver queixa, você não tem o que tratar. E o contrário também. Ele não tem queixa, o sistema está todo alterado. Você também não tem indicação de tratar. Vai tratar o quê? Pois o sistema dele não está comprometendo a qualidade de visão dele. Aqui, você observa o seguinte, ó, o que ele tem aqui não é, o que está incomodando ele não é o astigmatismo. O que está incomodando ele é isso aqui, ó, é o coma. E o coma você não resolve com óculos. Então, quando esse paciente, como ele tem aberrações de alta ordem importante, ele é sintomático. Se ele tivesse, vamos dizer, não tivesse coma, certamente que ele, com a correção óptica desse cilindro, ele estaria assintomático. No entanto, a paciente queixava, mesmo com melhora, sempre melhora, né? As aberrações de baixa ordem são mais incapacitantes do que as de alta ordem. A diferença é que a gente está acostumado com as aberrações de baixa ordem, porque nós sempre tivemos, quer dizer, esses pacientes que operam, sempre foram míopes, ou sempre foram hipermétropes, sempre foram astigmáticos, mas eles nunca tiveram aberrações que são induzidas. Então, conviver com aquilo que o sistema óptico não estava acostumado é muito mais difícil. Ok? Certo. Aqui, continuando o acompanhamento da paciente, ela continuava com a acuidade visual muito boa, o cilindro estável, né? Porque se o cilindro aumenta, a topografia mostra a piora do cilindro, é um sinal de ectasia em evolução. Se piora a acuidade visual, é um sinal de ectasia em evolução. Piora a sensibilidade ao contraste, é um sinal de ectasia em evolução. Então, foi me repetindo isso aqui de 4 em 4 meses. Só que depois de março de 2015, ela levou quase um ano para voltar. Ela voltou com 1 ano e meio. A visão, observe, que era 0,8, o cilindro aumentou e a visão piorou, a acuidade visual piorou. A ceratometria, que era 44, foi para 47. Observe, em 1 ano que ela não voltou, ela foi orientada a voltar com 4 meses, voltou com 1 ano. Ela estava inalterada no olho direito e no olho esquerdo ela aumentou de 44 para 47, com piora do cilindro e piora da acuidade visual. Então, a gente configura que houve realmente uma progressão. Então, foi indicado para essa paciente um crosslink apenas no olho esquerdo, porque o olho direito estava estável. Porém, aqui está a sensibilidade ao contraste dessa paciente. Observe que, surpreendentemente, está muito boa, né? Por isso que ela tinha isso aqui antes de piorar essa ectasia. Ela estava mantendo a sensibilidade ao contraste muito boa, então eu não me preocupei em fazer crosslink. Mas ela demorou a voltar. Quando ela voltou, que eu falei que tinha que fazer crosslink, ainda levou 6 meses para fazer o crosslink. Então, nós já estamos agora em julho. Observe que aquela topografia que estava em 44, depois foi para 47, agora estava com 48,5, 44, 49. Ou seja, a ectasia está evoluindo, a visão está piorando, o cilindro está aumentando. Não tem dúvida que está tendo uma progressão. Mas ela voltou, então foi feito, quando ela voltou, então aqui foi feito então o crosslink. Aí começaram mais problemas. Então, essa aula é de complicações. Observe que antes do crosslink foi feito o protocolo de Dresden. Ela tinha menos 2,5 com menos 120, eixo 120, 0,7 mal. Olha o que aconteceu depois do crosslink. Ela ficou com o mesmo cilindro e a visão foi para 0,2.
Por quê? Porque o Crosslink desenvolveu um raise central importante. Conduta. O que você faria, Maria? Acompanharia. Muita complicação para Não, fazer muita. acompanhar uma conduta que a gente deve fazer sempre. Fala alguma coisa Não, original mas aí. eu não pensaria em uma nova Abordagem, não. abordagem, O se raise, gente. nem Aham. Esse raise cross-crosslink, ele costuma ser muito mais benigno do que o raise pós-PRK. Ele é muito mais, a resolutividade dele, espontânea, ela é muito maior do que com o raise pós-PRK, que às vezes pode ser bastante desafiador. A gente sabe que algumas substâncias interferem no processo cicatricial de epitélio, entre eles a vitamina C. Eu gosto de passar a vitamina C, porque existem alguns estudos que falam que melhora a cicatrização tecidual. Então, eu passo, até porque o paciente passa a ter a percepção de tratamento. Se você só fala, volta aqui 6 meses e não faz nada, é a impressão que o paciente fala que ele está por sua conta, como é que é? Ele está por sua conta, né? Nada está sendo feito. Então, gera uma ansiedade no paciente e vai acabar procurando outra opinião. Eu passo, então, 2 gramas de vitamina C por dia, e esse paciente vai sendo acompanhado periodicamente. Então, aqui em março de 2017, estava com 0,3 de visão. Observe que há uns 6 meses, um pouco mais, esse paciente já estava com 0,7 de visão. Então, ela já estava voltando àquilo que ele tinha lá atrás e a ceratometria estável. Ela estava aqui, chegou a 48, 47, quer dizer, está estável. E o raise bem menos denso, por isso que houve melhora da visão. Então, a visão, o olho direito tem uma ectasia incipiente, não está progredindo, então nada a ser feito. Manter a vitamina C até que ocorra uma melhora desse raise e observe que 2 anos após o crosslink, esse paciente tem essa refração, praticamente a mesma refração que tinha antes. Só que agora, observe que, temos que considerar que aqui é uma tecnologia diferente, mas mesmo assim, se observa que no olho direito era 44, aqui está 44. No olho esquerdo chegou a 48. A gente observa que há um certo aplanamento após o crosslink, e isso muitas vezes ajuda a correção de alguma miopia residual. Esse paciente praticamente não mudou nada a refração, mas melhorou a acuidade visual. Teve o mesmo, observe que é um coma bem importante, né? Mas houve estabilidade, então, dessa ectasia, que é o objetivo do crosslink, com recuperação da acuidade visual. E aí, uma coisa que é muito importante é continuar acompanhando, porque não existe nada que impeça, né, que essa ectasia do olho direito possa progredir. É comum progressão da ectasia a longo prazo? Não, mas ela pode ocorrer em qualquer época. Frequentemente ocorre no primeiro ano. Se o paciente coçar muito o olho, que é um paciente que sempre foi coçador de olho, senão não teria desenvolvido o ceratocone, se esse paciente continuar muito atópico, coçando o olho, ele pode ter essa evolução. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando. Esse de cá já está estável, né? Você observa que aqui estava setembro de 2019. Não, esse aqui é a mesma topografia. Está estável, 42, 45, um padrão topográfico que não mudou muita coisa, mas houve uma melhora da acuidade visual. Maria Elisa, Luísa, o que a gente pode aprender com esse caso aí? A ectasia é uma complicação de difícil abordagem. Qualquer colocação inadequada poderá gerar uma demanda judicial. Dificilmente não teremos algum sinal de anormalidade nos exames pré-operatórios, o que pode caracterizar imprudência, negligência e incompetência. Se você não foi o cirurgião, mas se dispõe a tratar o paciente, evite fazer comentários e, de preferência, não pergunte onde operou. Evite envolver o colega.
Nem toda ectasia evolui, somente intervenha se houver progressão. Casos leves, onde o paciente relata uma visão satisfatória com óculos, prescreva óculos e acompanhe para ter certeza da estabilidade da córnea. Crosslink pode ter complicações como RASE, aplanamento progressivo e infecção, aplanamento progressivo e infecção. Documente bem para ter certeza da evolução. A recuperação da visão após crosslink pode ser muito lenta e o paciente deve ser orientado. Qualquer melhora deve ser valorizada. O paciente pode não perceber uma progressão muito lenta, especialmente quando é monocular. Não perca a oportunidade de fazer o crosslink assim que tiver sinal objetivo de progressão. O uso de lente de contato rígida melhora muito a visão, porém, o paciente pode te negligenciar e não fazer o acompanhamento com topografias periódicas. Neste caso, vimos uma progressão muito lenta, fazendo com que a paciente não sentisse necessidade do crosslink. Mesmo não estando indicado, orientei a paciente sobre o anel. É comum o paciente procurar outra opinião e mais comum ainda é o colega indicar o anel como sendo uma solução mais adequada. Entre aspas, corrige o grau e estabiliza a córnea. O anel por pós-ectasia apresenta resultados mais imprevisíveis, piores que no cone primário. Ok, perguntas? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu não sei quem está na sala aí, Arnaldo, Gustavo, Cláudio. Reinaldo, nada a acrescentar, eu concordo 100% com você aí. E Gustavo. realmente o anel pós-ectasia é uma boa opção, e lembrar que esses casos de ectasia heterogênica, a melhor conduta imediata ainda é o crosslink. Gustavo, o Cláudio. Não, sem acréscimos. Muito bom. Ok. Então vamos para o próximo. Aqui, Arnaldo, você tem que fazer esse passeio aqui, viu? Lá para o Marrocos. É um negócio maravilhoso. Bom, vamos falar de mais complicações do LASIK, que é também extremamente desagradável e frustrante. A gente tem que ter realmente uma habilidade muito grande para não estressar o paciente. Ele vai lá para fazer uma cirurgia e não faz a cirurgia porque dá uma complicação na hora de fazer o flap. Então, esse aqui é um paciente, desde 2004, eu vim acompanhando esse paciente, e esse paciente houve uma progressão, que é normal, né? Nessa idade, um aumento da hipermetropia, sempre com uma acuidade visual muito boa, uma córnea muito regular, e esse paciente realmente era ele e a mulher dele. Era um casal extremamente insatisfeito com o uso de óculos. A mulher dele também eu operei, tá, nessa mesma faixa etária, e os dois não queriam usar óculos de jeito nenhum. Então, hoje, com a aprovação da faco refrativa, eu não tenho dúvida que seria feita uma faco refrativa, de preferência com uma lente multifocal. Só que, em 2013, a faco refrativa não era aprovada, era off-label, e a gente fazia LASIK nessa época em 100% dos pacientes e com muito bons resultados. Então, a minha ideia foi fazer um LASIK com uma báscula desse paciente, porque ele tinha o olho esquerdo dominante. Então, em abril de 2013, eu programei, então, de fazer uma báscula. Daqui a programação. E aí, o que acontece? Um flap incompleto. Aí acontece o seguinte, gente, vocês têm que ter a tranquilidade de reposicionar o flap, não ficar manipulando esse flap, reposicionar e não aplicar o laser. Não adianta querer diminuir a zona óptica para poder aplicar o laser, porque às vezes o flap rasgou, teve um button hole ou um flap incompleto só no finalzinho, perto do pedículo, que tem uma área central, só que a hipermetropia você vai lá na periferia.
Então, não adianta querer mexer com alterar a zona ótica e tudo, é não fazer o laser, reposicionar e ver o que você vai fazer depois. Mas no momento é isso. Então, aqui está que foi a programação e não foi aplicado. Ah, não, pera lá. Estou confundindo aqui. Foi feito o LASIK no olho direito, está aqui o planejamento, e depois, quando foi fazer o planejamento quando foi fazer o LASIK do olho esquerdo, teve um flap incompleto no olho esquerdo. Então, o paciente saiu de lá com óculos de mais 2 e mais 5 para perto. De longe, ele estava enxergando muito bem do olho direito. Muito bem. Aqui está mostrando a topografia, já mostrando o sinal de ablação, o aumento da planacidade da córnea, e o paciente extremamente desconfortável. E aí, o que você vai fazer? Fazer um PRK em cima desse flap incompleto, vai fazer um novo flap. O que você deve fazer, se você vai fazer uma hipermetropia, é fazer um novo flap, com uma plataforma mais profunda, porque você não vai ablar no centro da córnea. A gente tem a plataforma de 120 e 140. E nesse caso, você usa 140. E o ideal é sempre fazer depois de uns 2, 3 meses. Mas como esse paciente estava extremamente ansioso, com 30 dias eu levei lá para o bloco cirúrgico e fiz o LASIK, sem nenhum problema, e foi feito o tratamento do olho esquerdo, programando uma emetropia, já que tinha feito uma báscula no olho direito. Então, aqui foi o planejamento do olho esquerdo. Isso foi em 2013. Seguiu 3 meses, 30 dias, 6 meses, 6 meses, 1 ano. Totalmente estável, paciente muito bem. 4 anos depois, ele começou a usar óculos para perto. Aquela báscula, houve uma progressão da hipermetropia no olho direito, aquela báscula que eu tinha sido feita no olho direito, a piora da hipermetropia fez com que ela não funcionasse mais, quer dizer, estava emétrope. Então, ele ficou em 2019 usando óculos só para perto, 2013, óculos só para perto, 2019 também óculos só para perto, 2021, com 70 anos, 2021, esse paciente tinha uma visão de 0,7, sem os olhos, sem correção, usa óculos só para perto, e nesse período aqui foi dito para ele voltar com 1 ano, para a gente avaliar a FACO dele, porque já estava começando a ter um pouco de catarata. Mas esse paciente ficou 8 anos se beneficiando da cirurgia por não ter que usar óculos constante, usando óculos apenas para perto depois de 4 anos da cirurgia. É um paciente que é cliente até hoje, a mulher dele também é cliente até hoje, mostrando que, às vezes, dependendo do perfil do paciente muito vaidoso, paciente não... Hoje, se ele indicaria a FACO, mas naquela época não se indicava a FACO para um paciente que não tinha catarata. Então, aqui uma complicação aqui, observe que, olha aqui a sequela. Vocês estão vendo aqui o flap bem na área central, a cicatriz do flap. Isso não deixa de trazer algum desconforto para o paciente. Ele acaba se acostumando, mas não deixa de ser uma sequela. Quem que vai fazer os comentários aí, ó? Quem que vai ler para nós aí, Arnaldo? Reinaldo, vamos convidar o doutor Rafael para poder fazer os comentários. Vamos lá, Rafael. Qual dos dois? Não, é o doutor Rafael Oliveira. Tá. Beleza, vamos lá. O que aprendemos nesse caso? Número 1. É o paciente que deve manifestar o interesse pela cirurgia refrativa. 2. Dar ao paciente as opções de tratamento com as vantagens e desvantagens. Óculos, faca refrativa, lentes de contato ou excimer laser. 3. Nunca aplique laser quando tiver um FEP incompleto. A redução da zona ótica de ablação também não é a solução. A possibilidade de um astigmatismo irregular poderá causar uma sequela de difícil solução. 4. No caso de uma intercorrência, mantenha calma e seja claro com o paciente. Explique por que o laser não foi aplicado e que um novo flap será realizado oportunamente. 5. O tempo para a nova cirurgia vai depender da topografia voltar ao padrão original.
visão do outro olho, da necessidade do paciente e da sua ansiedade, nunca inferior a 30 dias. Se o paciente for míope leve, avalie a possibilidade de monovisão. 6. Não é incomum o paciente se queixar da visão devido à irregularidade do flap completo. Os sintomas, adaptação, podem desaparecer com o tempo. 7. Orientar o paciente a não comparar a visão dos olhos para não acentuar o desconforto. E 8. O paciente pode aceitar uma complicação desde que tenha a percepção de cuidado. Então, gente, esse item 1 é muito importante. O paciente veio para exame de rotina, faça o exame de rotina. Ele veio para lente de contato, adapte a lente de contato. Ele veio para cirurgia, avalie a possibilidade de cirurgia. Ele não se adaptou com lente de contato, você pode dar para ele as opções que ele tem, caso ele não queira usar óculos. Mas não fica indicando cirurgia para um paciente que não veio com esse objetivo. Aqui é o Burj Arab, né? Esse hotel aqui, ele é o hotel mais famoso lá de Dubai e também o mais caro. Ficar nele aí é só para milionário. Doutor Vamos falar de Reinaldo, PRK. Oi? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? eu queria fazer uma pergunta. O que que originou esse flap incompleto? Foi a perda de pressão lá do anel de sucção? Não. O microcerátulo, Cláudio, ele muitas vezes você não tem uma explicação, mas às vezes você tem motivo para o flap ser incompleto. A causa mais comum é quando o paciente, durante a passagem do microcerátulo, o paciente aperta as pálpebras e isso pode bloquear qualquer cílio, qualquer fator mecânico no trilho, interrompe a passagem do microcerátulo. É como se fosse um mecanismo de segurança. Então, a gente tem que orientar o paciente sobre a pressão que ele vai sentir, sobre a maurose fugaz que ele vai sentir, que tudo isso é normal para ele não assustar. Porque senão ele assusta até com o barulho do microcerátulo. É muito rápido, mas se naqueles poucos segundos o paciente mexer, outra coisa também que já foi motivo de muito flap incompleto, é o blefarostato. Blefarostato para o LASIK, ele não pode ter nenhuma protuberância que possa favorecer a interrupção do microcerato no trilho, porque senão isso vai dar um flap incompleto. Ok? Ok. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguma pergunta? Para frente? Então vamos para frente. Vamos em frente então, Reinaldo. Vamos falar então do PRK, de complicações de PRK. A gente fala muito do PRK pela sua segurança. Esse, para mim, foi o pior caso de PRK que eu já tive na minha vida. Vocês imaginam, depois de ver tanta complicação, se esse é o pior, vocês imaginam. Então, aqui é um paciente de 37 anos, e tem uma peculiaridade aqui, que é o seguinte: eu joguei tênis com o pai dele durante muitos anos lá no Minas. É um amigo, realmente, ele, a mulher dele e tal. Bom, mas vamos lá. Esse paciente aqui está a topografia normal, uma córnea também muito boa, uma miopia um pouco mais elevada. Então, esse paciente foi feito, então, ele estava com 37 anos, eu fiz uma hipocorreção no olho não dominante de 0,75, com 5 dias foram retiradas as lentes de epitélio, ok. Com 60 dias, o paciente muito feliz, com a visão de 1, sensibilidade ao contraste normal nos estímulos diurno e noturno, que eu faço de rotina, e aí começaram os problemas. Você observa o seguinte: com 60 dias, paciente extremamente satisfeito. Ele voltou com 6 meses, aí começou uma coisa atípica. Não é comum o Reis aparecer depois de 6 meses. Ele chegou com 6 meses com a queixa da piora da visão. Com o Reis, aqui está a fotografia, muito importante, os 2 olhos. Mas a visão ainda boa, 0,8, os 2 olhos. E com uma hipocorreção que foi planejada, né? Eu comecei, então, não cogitei, evidentemente, mexer, mas receitei para ele o Tracolimos como uma droga imunomoduladora para ver se melhorava essa cicatrização.
e cuidado com a, a radiação ultravioleta, que é um fator de risco também. Observe que já começava a apresentar uma piora da qualidade de visão, embora a acuidade visual estivesse boa. Mantive o Tracolimos, 7 meses depois, observa a sensibilidade ao contraste dele. Não conseguiu nenhum nível em nenhuma frequência espacial. Visão péssima. No olho esquerdo, a visão ainda razoável. Boa de dia e de noite também piorando. Mantendo o Tracolimos. Começamos com vitamina C. 10 meses depois, piora da visão. Mantive o Tracolimos, manteve vitamina C. Perdas difusas da sensibilidade ao contraste em ambos os olhos, nos estilos diurno e noturno. Quer dizer, não podia estar pior. Mantive o Tracolimos, mantive a vitamina C. Nós estamos falando agora de 1 ano após o PRK, que é uma técnica muito segura. O paciente usando Tracolimos e vitamina C, perda de sensibilidade ao contraste em todas as frequências, um RASE 3 cruz em ambos os olhos, a visão menor que 0,1 em ambos os olhos. Vocês imaginam o que é isso? Esse é um paciente que é um engenheiro, é um diretor de uma multinacional, um indivíduo muito diferenciado. De repente, ele faz uma cirurgia e está com visão menor do que 21, é menor que 0,1 em ambos os olhos, sem correção. Aí, eu fiz um teste de sensibilidade ao contraste, que ele simplesmente não conseguia trabalhar. Consegui colocar uma lente de contato nele e a visão com correção apresentou alguma melhora. Mas sem correção, continuava com um RASE intenso em ambos os olhos, sensibilidade ao contraste, perdas difusas. E 1 ano, aqui está a refração dele, 0,4 com -3, -3,5. Observe que houve uma regressão absurda por causa do RASE. Coloquei nele umas lentes gelatinosas, receitei um óculos para ele e continuei o acompanhamento. 1 ano e 3 meses. A visão com lente de contato estava para ele trabalhar, usava um óculos em casa, RASE permanente. Perdas da sensibilidade ao contraste difusa em ambos os olhos, com 1 ano e 3 meses de tratamento. Ele, com 1 ano e 9 meses, ele estava usando as lentes de contato sem queixas. A visão já estava muito boa, 0,8, o RASE já estava menos denso e já tinha algumas melhoras na sensibilidade ao contraste. Por isso que ele tinha notado melhora. Então, mantive o Tracolimos. Não, aqui, deixa eu ver aqui. Não, o RASE tinha melhorado. Eu tinha suspendido o Tracolimos, já estava usando o Tracolimos há mais de 1 ano. RASE menos denso, perda de sensibilidade ao contraste importante, a berrometria dele muito alterada, principalmente no olho direito. 2 anos após a cirurgia, ele estava com 0,8, com -1 e 0,8 com lente de contato. Continuou usando lente de contato, como o RASE ainda estava persistente, resistente, eu voltei com o Tracolimos e... não, voltei, deixa eu ver. Não voltei, não. Só mantive a vitamina C e continuei acompanhando. 0,8 com lentes de contato. 2 anos, gente, imagina. 2 anos. Aqui a visão inalterada, a berrometria dele também muito alterada. A refração já estava com -4,5 e -4. Olha como que o RASE faz uma regressão do efeito. Sensibilidade ao contraste, diurno e noturno, perdas difusas. Isso que me preocupava. Ou seja, aparentemente o RASE melhorava, mas a dispersão de luz dentro do olho continuava degradando muito o contraste. Mantive a lente de contato, fazendo acompanhamento periodicamente. Aqui para vocês terem uma ideia. Olha aqui em 2018, como é que estava o RASE. Quer dizer, muito importante. Então, como que a gente avalia? Através da sensibilidade ao contraste. Curiosamente, ele teve alguma melhora no olho direito e uma piora no olho esquerdo. Então, estava assim, pelo menos já estava dando níveis de sensibilidade ao contraste. Já conseguia ter níveis em algumas frequências, mostrando que estava havendo alguma melhora da qualidade. 3 anos e meio. Sensibilidade ao contraste teve uma melhora significativa, já estava diurno, borderline normal,
e noturno já começava a apresentar melhoras também, perdas nas altas frequências. A córnea, observe que a ceratometria foi piorando, foi voltando ao que era o estágio originalmente. Já estava em 44. Lá atrás, deixa eu ver quanto que estava aqui. Ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o pré-operatório. 43, 93, 44. 44, 44. Agora, olha aqui. 3 anos aqui. Observe que, olha aqui. 43,5, 43,5, 44, 44. Ou seja, houve uma regressão muito grande do efeito do laser em função do Reis. Com 4 anos de pós-operatório, ele estava com essa refração, 3,5, 3,5. Aqui a topografia dele se mantinha estável, com uma regressão muito grande da ceratometria, por causa do Reis. Aqui, 4 anos depois, a gente observa aqui, ó, ceratometria quase 44, quase 44, que era a ceratometria antes da cirurgia. Teve uma melhora significativa do Reis e o paciente já tinha uma visão de melhor qualidade com as lentes de contato. Observa a paquimetria também. Olha que interessante. Pré-operatório. 536, 530. Olha aqui, pós-operatória. 530, 517. Vai tirar 7 graus? Você vai tirar 7 graus vezes 12 aqui dá quanto? 80 micra, 90 micra. Era para que estar com 400 e qualquer coisa. Olha, observe como é que o Reis espessou a córnea. Olha a ceratometria antes e depois. Ou seja, houve uma regressão muito grande por causa do Reis. Então, o Reis faz um aumento da paquimetria. Então, você tem que tomar cuidado, porque isso não é a córnea, é a espessura por causa do Reis. Regressão da ceratometria, ou seja, perda do efeito do laser. Então, mantive esse paciente usando óculos e lentes de contato e controle periódico. 5 anos e meio, 0,9 de visão com lente de contato, a refração menos 4, menos 3,5, o Reis menos denso, aqui mostrando como é que a paquimetria, houve um aumento da espessura e a normalização, quer dizer, voltou ao que era a ceratometria. Observa o Reis, como é que estava, olha aqui, aqui já vai formando uma treliça que é uma fibrose, mas observe que a sensibilidade ao contraste de dia já estava muito boa e de noite já estava começando a dar índices mínimos, mas nos 2 olhos em praticamente todas as frequências, o que é muito bom. Antes ele estava com níveis abaixo do mínimo de sensibilidade ao contraste em todas as frequências dos estímulos diurno e noturno. Então aqui a gente observa, eu fui acompanhando, tirando foto e mostrando para ele. Cada melhora a gente comemorava. Observa aqui como é que estava uma fibrose, inicialmente o Reis, depois formou uma fibrose. E a história continuou. Aqui se observa aqui, em 2023, olha como que foi melhorando, olha como é que está aqui hoje. Continua. Observe aqui, gente, como é que estava lá atrás e olha hoje como é que está a córnea. Lembrando que, nessa fase, já depois que tinha uma fibrose, ele começou a usar a losartana, que é o inibidor da enzima de conversão da angiotensina, que está sendo usado para tratamento de cicatrizes de fibrose de córnea. E ele usou a losartana, foi ela que melhorou? Não sei. Mas o certo é que depois que ele começou a usar, talvez houvesse uma melhora pelo tempo do Reis, né? Mas houve uma melhora, então a gente pode atribuir algum efeito à losartana. Quem que vai ler para nós aí? O que é que nós aprendemos nesse caso? Ô, Vinícius. Então, nesse caso, número 1, a opção pelo PRK foi em função da segurança e tivemos uma péssima resposta ao laser. 2, a boa acuidade visual sem correção no controle de 60 dias indica que o laser foi eficiente na correção da miopia. 3, a incidência de Reis é em torno do 3º ao 4º mês. O paciente desenvolveu após o 6º mês. 4,
Desde o início da baixa visual, foi explicado o que é Reis, causas e os tratamentos. 5. O paciente é muito esclarecido. Quando coloquei a possibilidade de PTK, deixei claro que haveria piora da visão, em especial para perto. 6. O Reis regrediu praticamente 50% da correção refrativa. A ceratometria e a paquimetria voltaram quase aos níveis pré-operatórios. 7. A acuidade visual, 0,8, Com lente de contato. com a lente de contato, tranquilizou o paciente, mas a possibilidade de PTK existe e será novamente colocada ao paciente quando não houver mais melhora visual. 8. OCT foram realizados para analisar o padrão epitelial e a profundidade do Reis. A redução da espessura do Reis e da própria córnea sinalizou uma lenta, mas progressiva melhora, justificando o tratamento expectante. 9. Em todas as consultas, faço fotos com o celular do paciente para que ele também avalie a melhora do Reis. 10. À medida que o Reis foi melhorando, a paquimetria foi reduzindo. 11. Em sua última consulta, expliquei a possibilidade de usar um novo medicamento ainda não aprovado, losartana, pelo FDA. Ficou de estudar o assunto, eu lhe dei uma cópia do artigo publicado. 12. Apesar dessa grave complicação, a transparência, a tranquilidade, a segurança e a percepção de cuidado mantêm uma ótima relação médico-paciente. Gente, vocês imaginam o que é manter um paciente 5 anos, um diretor de uma empresa, um indivíduo altamente esclarecido. Esse paciente, no final, ele já conhecia mais da fisiopatologia do Reis do que eu. A gente discutia Reis durante as consultas, porque ele ia para a internet e ficava lendo o tempo todo lá sobre o caso dele. Então, se eu não tivesse dado uma assistência muito grande, passado para ele tranquilidade que isso ia melhorar, certamente ele teria abandonado o tratamento ou teria entrado com ação judicial, alguma coisa assim, por causa do resultado. Ele ficou em possibilidade de trabalhar durante um período. Foi muito grave. Um negócio assim que foge totalmente à nossa compreensão. E ele me assegurou, e eu concordo, e eu aceitei, que ele não tomou sol depois da cirurgia. Então, que poderia ser uma causa do... Aqui mostrando o resumo do artigo sobre a losartana. Tá? Evidentemente que esse paciente está continuando o seu controle. E aqui eu fiz uma sequência de 5 anos para chegar até uma córnea praticamente transparente. Muito trabalho, muita dedicação ao paciente para que pudesse manter a tranquilidade. Lembrando que, agora, em 2023, ele teve uma melhora grande do Reis, principalmente do olho esquerdo, e a visão está 0,6, 0,8 com óculos. Com lente de contato, ela melhora um pouco. Aqui observe como é que estava e como é que está aqui. Não, aqui é em abril de 2023. E do olho direito e do olho esquerdo. Já está melhor. Nós estamos esse paciente já teve agora em 2024, tá comigo. Não, continua a história. Aqui, ó. Observe aqui como é que melhorou depois da losartana. Não sei se foi pela losartana, mas o certo é que houve uma melhora significativa. Reaplicar laser, o que vocês acham, ô Vinícius? Ele voltou, teve uma regressão grande. O que você acha? Fazer um novo PRK nele, um LASIK, o que você acha? Eu não faria, não. Eu manteria ele com óculos ou com a lente de contato mesmo, porque ele já é um paciente que já passou por muitas complicações. E lembrar que mesmo uma córnea já praticamente transparente, não tente convencer o paciente que está tudo bem, porque não está. Você faz a necessidade de contraste, ela não está normal. Então, evidentemente, que você não deve mexer mais nessa córnea. É um paciente que tem uma tendência de cicatrização muito ruim. É aqueles pacientes que, às vezes, desenvolvem cicatrizes hipertróficas, alguma coisa assim. Então, realmente, seria muito temerário fazer uma reaplicação de laser nesse paciente. Esse é o meu pior caso de PRK. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse caso? Ô, doutor Eu Reinaldo. quero, doutor. Eu também tenho. Pode Vamos lá. falar. Eu queria saber, assim, porque ele deu o Reis por sexto mês, que não é coisa comum.
E ele Perfeito. assegurou também que não tomou sol. Tinha alguma outra explicação, sim, para dar isso? Não, Porque não. Porque, veja bem, não se sabe, né, cicatrização, a né? causa. Foi feita a mitomicina, não, não teve nada, nenhuma intercorrência, tanto que ele teve, porque às vezes podia ter um retardo de cicatrização, alguma coisa que podia justificar o risco. Ele não teve nada. Com uma semana eu tirei a lente de contato, ele estava ótimo, com 60 dias estava com visão 1 em ambos os olhos e muito feliz. O negócio foi depois do segundo ao quarto mês, ele estava muito bem. Depois de 6 meses ele começou a ter piora da visão, um RASE que não é, quer dizer, tudo nesse paciente foi atípico. Ele teve um RASE tardio, teve um RASE que se prolongou por anos, o que não é comum, e um RASE 4 cruzes dos 2 olhos. Quer dizer, um negócio assim, muito atípico. Então, qualquer explicação seria uma viagem aí que a gente poderia fazer. Mas, assim, do ponto de vista clínico, eu não tenho uma explicação para essa resposta. É uma resposta individual que correu muito mal, evoluiu muito mal. E o Reis, então, tem que esperar quando for acompanhar nos primeiros meses, então. Primeiro ano, porque Primeiro ano, que é mais. não é comum, nos primeiros meses é fundamental você acompanhar esse paciente de perto e falar com ele, Uhum. qualquer piora da visão, você me procura imediatamente. Porque esse paciente, ele me procurou depois de 6 meses, porque até então estava muito bom. Nos controles que eu fiz durante esse período, ele estava ótimo. Uma hora para outra, o Reis começou a aparecer e foi só piorando e deu essa treliça, deu essa fibrose, e que é inexplicável. Porque nele, nós já fizemos, antigamente, a gente fazia PRK em pacientes que, se a córnea permitisse, fazia até 15 graus, 18 graus. Isso era comum fazer. E não tinha mitomicina. E nem sempre dava Reis. Olha para você ver. Quando começou a aparecer Reis, é que o PRK foi sendo abandonado. Depois, com o aparecimento da mitomicina, ele voltou a ser muito utilizado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ô, Renato, doutor, pode falar. Diga. eu percebi aqui no caso que o senhor não usou corticoide, né? Você não costuma tentar um ciclo de corticoide para avaliar se tem alguma resposta? Ótima pergunta. Eu uso esses pacientes, quando você tem um Reis na fase inicial, você pega o Reis na fase inicial, você pode usar corticoide, sim, deve usar. O problema, quando esse Reis já chega numa fase de fibrose, já é um Reis denso, isso aí o corticoide não vai resolver. Você vai ter muito mais efeito colateral do corticoide do que benefício terapêutico. O Reis deve ser Entendi. usado na fase inicial. Esse paciente, eu não me lembro, lógico, tem 5 anos, mas assim, provavelmente ele desenvolveu um Reis de uma forma muito lenta e progressiva. Quando ele me procurou, provavelmente esse Reis já vinha se desenvolvendo há algum tempo. Então, quando ele me procurou que estava com aquela fibrose, já não justificava usar corticoide, não. Certo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O doutor Reinaldo, e o corticoide seria só tópico mesmo ou oral? O senhor passa também? Ó, o corticoide, se eu pegasse assim, um Reis importante, assim, no início da sua instalação, eu daria oral também, daria tópico e oral, e fazendo um desmame progressivo. Mas o problema é que quando ele chegou, ele já estava com uma fibrose muito significativa, e aquilo não vai resolver. Fibrose já é um estágio mais, vamos dizer, definitivo do Reis. Então, inicialmente, os ceratócitos se transformam em miofibroblastos e dá essa desorganização do estroma. Mas quando esses fibroblastos se transformam já em tecido cicatricial, dão a fibrose, aí, aí é o tempo. E agora, talvez, a losartana. A gente usa também a ciclosporina ou o tracolimos, mas eu acredito que o efeito da losartana, pelo que tem sido
publicado, talvez seja mais interessante. Pode até associar também, né? Não vejo problema. Mas o ideal é você pegar o raise no início, que aí você tem possibilidade de prevenir a sua evolução. Mais alguma pergunta? Arnaldo, Gustavo, Cláudio? Alguma consideração, alguma coisa que vocês fariam diferente? Não, Exatamente tudo que eu igual. pensei já foi falado. Então tá. Também não, mas a chance dele ter feito alguma coisa que ele não contou é grande, viu? Gente, é aquela história. Quando você tem uma suspeita pelo perfil do paciente, a gente até às vezes a gente tenta que ele confesse alguma coisa. Quando o paciente é um paciente muito esclarecido e que nega de forma veemente, a gente também não pode duvidar da palavra do paciente, senão você estressa o paciente. Então, eu considerei que foi um problema de cicatrização anômala, quer dizer, um problema do paciente e não do laser. Um Aqui, paciente sabidamente com tendência a desenvolver queloide ou cicatriz hipertrófica. O isso senhor, aí, já houve, sabe, Cláudio? Já houve o queloide, lá atrás, lá em 1990 e pouco, quando a gente começou com o PRK, o queloide era uma contraindicação absoluta ao PRK, porque se considerava que fosse um fator de Reise. Eu acho o seguinte, se o paciente me procura hoje com queloide, eu só faço LASIK. Embora hoje já não exista tanta contraindicação, como existia contraindicação também com doenças autoimunes. A gente não fazia doença autoimune. Eu tive até um caso de melting grave, numa suspeita de doença autoimune. Mas hoje já existem vários trabalhos mostrando que não existe contraindicação ao Exmelase. Mas se eu tenho um paciente com lúpus, doença de Crohn, se tem um paciente com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, qualquer doença do colágeno, que são autoimunes, eu faço LASIK, não PRK. A resposta inflamatória do PRK é muito mais exuberante do que no LASIK. ok. Ok? Aqui é o Zugenspitz, eu com a mãe do Gustavo lá. Feito o LASIK, gente, é uma evolução, né? Fazer o LASIK sem lâmina. Então vamos falar de complicações do fentolasic. E essa aqui foi um caso interessante, que essa paciente, ela veio logo dali. Ela veio do Havaí, Honolulu Clinic. Tem todo o histórico e ela tinha necessidade de fazer a cirurgia e voltar. Ela veio aqui para o Brasil para operar. Aí está a refração dela, 4,75. Desse relatório, o médico lá fala que estava estável, dando um relatório muito completo. Então, eu falei com ela já sabia do fentolaser, foi fácil convencê-la de fazer o LASIK com fento, porque lá já se fazia com fento. Nos Estados Unidos, hoje, praticamente não se faz com microcerato. Então, foi feito o fento, e como eu vejo o paciente sempre no mesmo dia, por quê no mesmo dia? Porque qualquer problema com flap, deslocamento, estria, depósito da interface, estrias, DLK, eu vou ver imediatamente e vou fazer o tratamento. Então, 4 horas depois, a paciente já estava muito satisfeita com a visão. Observo pós-operatório imediato, aqui o olho direito, olha aqui o olho esquerdo. Olha o que aconteceu com o flap. Estão vendo aqui? Gente, se vocês não fizerem nada, o epitélio vai entrar aqui na interface e pode não acontecer nada, mas pode também ter um crescimento da interface e levar a uma complicação muito importante. Então, o tratamento é imediato. É levantar o flap, eu fiz isso lá na clínica mesmo, levantei o flap e reposicionei. Não, pera lá. Não, isso aqui foi feito lá no ocular laser. Foi feito no ocular laser, porque eu estou vendo aqui agora que eu tive que... Aqui, a gente marca, aqui está... Eu voltei lá, tá... Isso aqui é o dedo do Dr. Lucas. Aqui mostra o flap com o deslocamento do flap. Aqui o LASIK
o deslocamento do flap. Eu acho que tem aqui. Aqui mostra que a gente marca primeiro para reposicionar o flap. E cadê? Eu achei que tivesse um vídeo aqui. Eu ia mostrar para vocês como é que é simples, mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Ah, vai abrir. Então aqui, ó, coloca-se aí o dedo do Lucas. Esse filme foi feito pelo Lucas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui é melhor. Ah lá, marcação primeiro do flap. Aqui está o pedículo, né? Então você marca próximo aqui para a gente ter a referência de onde vai recolocar o flap. Vou adiantar um pouquinho aqui. Não tem segredo. Você entra com uma cânula por baixo aqui, irriga, ele vai flutuar e depois você reposiciona. O flap está aí muito bonitinho. Vamos lavar essa interface e reposicionar o flap. Lava a parte posterior do flap também. E depois, com o flap reposicionado, você irriga a interface para tirar qualquer debris. Aqui ele está reposicionado, você vai entrar com a cânula por baixo e vai irrigar, porque aqui você irrigando, você tira qualquer debris. É como se fosse uma câmara fechada. Tira o excesso de líquido ali do leito, né, conjuntival, ali do fórnice. Então, está aqui então o flap reposicionado, aqui como é que ele estava, e aqui logo após o reposicionamento, aí fiz um relatório lá para o médico dela, aqui está o relatório que eu fiz para o médico, porque ela pode falar lá que ela teve que ser reoperada, o médico vai ficar sem saber o que aconteceu. Coloquei aqui, ó, foi necessário reposicionar o flap no olho esquerdo, procedimento feito no mesmo dia, e aqui já estava a acuidade visual, papapá, e tal. Então tá. O que é que nós aprendemos nesse caso aí? Complicação com fento-LASIK. Pedir o doutor Rafael Raad para ler para nós aí, por favor. Toda técnica cirúrgica tem complicações, mesmo as mais avançadas. O flap com fento é mais estável devido ao ângulo de cooptação. Em caso de descentramento ou estrias, o reposicionamento deve ser o mais rápido possível. O primeiro controle deve ser, de preferência, no mesmo dia do procedimento. Reposicionar o flap alguns dias é mais difícil e as estrias se tornam permanentes, podendo ocasionar piora da qualidade visual. Seja transparente com o paciente, explique o que ocorreu e o que será feito. Fiz um relatório sobre o procedimento realizado, relatando o reposicionamento do flap. Vocês veem, a gente faz aquilo que é o mais sofisticado, ainda tem problema. Mas, evidentemente, que o importante, lógico, o ideal é evitar a complicação, mas tão importante quanto é saber tratar essas complicações. Essa aqui é a minha princesa, filha do Gustavo. E agora vamos fazer. Eu não sei quantas horas aí. Esse caso aqui, gente, é um caso São também 9 horas. então deixa. Aqui é o seguinte, ó, só para falar com vocês que complicações com contora, quando a gente fala com topografia, com tratamento topoguiado. Olha que trem danado. O paciente teve a correção total do cilindro. Olha que legal. Olha a córnea aqui. Quer ver? A córnea aqui, cadê? A córnea ficou perfeita, esférica. Olha aqui. Ela estava com -3, -4, 0,5, 0,2. E hipercorrigiu, o paciente ficou com um cilindro no contra-eixo. Não vai dar tempo da gente discutir, mas quando a gente vai fazer o contorno, a gente tem que tomar muito cuidado. Anel com fento
extrusão com fento, não estou falando manual, não. Aqui, mostrando aqui, ó. Quer ver? É muito simples, eu vou só mostrar para vocês, porque vocês vão ter oportunidade de tirar algum anel aí. Uai, não está dando certo, não. Deixa eu ver aqui. Não deu certo, não. Eu ia mostrar o vídeo para vocês, aqui já mostrando a fotografia após a retirada do anel. É muito simples. Eu dobro a agulhinha de insulina, dobro o bisel e entro por debaixo da ponta do anel ali, entrando com o bisel debaixo da furinho do anel, e você puxa, é muito simples. Quanto mais precoce a retirada, mais fácil. Esse é aquele vídeo que eu gravei, pai? Como é que é? Esse é aquele vídeo que eu gravei? Só que não, Eu tenho ele aqui. pois é, mas depois a gente mostra para ele, vai ter oportunidade. O que é importante é mostrar o tanto de complicação que a gente pode ter. Aqui, ó, Streamlight, outra complicação aqui, surpresa refracional. Isso aqui eu quero só mostrar o resultado. Olha aqui, paciente com -1, com menos 0,75, menos 0,75, eu resolvi operar um olho só. Olha o que aconteceu. Um paciente de presbítero, falou assim, não, vou operar um olho só com Streamlight. Olha quanto que ficou aqui o resultado. Ele tinha menos 1 nos 2 olhos. Ele ficou com o resultado dele, menos 0,75. Alguém pode explicar por que isso? E aqui está todo o planejamento. Está aqui, ó. Quanto que foi programado. Só fiz o olho esquerdo aqui no primeiro tratamento e tive que retratar esse paciente. No tratamento Streamlight de baixas ametropias, se você considera o epitélio, vamos dizer, 40 micra e ele tem 55 micra, 15 micra ali vai ficar de epitélio, que é uma dioptria. Olha como é que é crítico o tratamento Streamlight para baixas ametropias. Que deve ter sido o que aconteceu. Eu fiz um epitélio de 50 micra e ele ainda não tirou todo o epitélio, todo o flap, todo o epitélio. Quando eu ablei as 15 micras de uma dioptria, um pouquinho foi para tirar o restante do epitélio, então ele hipocorrigiu. Né? Então, aqui tem umas recomendações, mas depois eu comento isso com vocês. Então, é isso aí. Eu acho que deu para vocês verem que mesmo as técnicas mais sofisticadas, ainda tem vários casos aqui, mas eu acho que depois a gente pode lembrando que apresentar. semana que vem a aula é terça e a aula do Kelo é terça-feira e as complicações na quinta-feira. Então, na quinta, nós podemos rever esses casos todos aí que você passou rapidamente aí. Podemos vê-los todos com calma. Não é que é o seguinte, eu posso até apresentar esses outros que não deu tempo de apresentar. Mas o que é importante, gente, é que por mais sofisticado que seja a tecnologia, complicações podem acontecer. E a gente tem que saber lidar com essas complicações, né? Ter tranquilidade, e se a gente já viu como que lida com elas, tendo tranquilidade, não é nada complicado. E depois eu posso mostrar mais esses casos. Semana que vem, qual que é o tema da semana? Quem que é o palestrante semana que vem? Sou eu, Esse é o programa aqui agora. hipermetropia. A Então, particularidade de Rafael, a hipermetropia. aula semana que vem é na terça, não na quarta, ok? Beleza, tô Inclusive, lembrando. amanhã eu vou pedir o Giovanni para refazer o post lá, para sair na data certinha, para a gente poder divulgar. Então, mas a gente também tem muito caso de hipermetropia, caso bom e caso ruim, e pode falar também dos casos de hipermetropia. Mas era isso aí, Perfeito. gente. Então, uma boa noite a todos aí. Obrigado, Reinaldo. Boa noite bom a final todos, de semana. pessoal. Falou, gente. Um abraço a todos aí. Boa noite. Se vocês tiverem dúvida depois, anotem as dúvidas. Na semana que vem a gente discute as dúvidas de vocês, tá bom? Vocês olhem, revejam essa aula aí. Revejam a aula e depois vocês me trazem as dúvidas. Um abraço a todos. Combinado. Obrigado. Tchau, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.